Glória a Deus. E eu digo a vocês, amada igreja, como a gente analisou e viu esses dias, a forma que o paganismo entrou dentro da igreja, a forma que as imagens de escultura foram introduzidas dentro da igreja, a vela, rosário, escapulário, a gente vai ver, enfim, as inicias de um modo geral, da forma que ela entrou dentro da igreja. Glória a Deus. E a igreja de Cristo, esta igreja de Cristo, o que acontece? Ela vai perdendo a sua identidade e vai mergulhar de uma forma que quando chega em 1509, acho que foi onde eu terminei, a igreja de Cristo desce de uma forma tremenda e ela vai entrar num período chamado das trevas, mais precisamente durante o período do Papa Leão X, no século XV, já no século XV para século XVI, né? Que era o Papa da igreja naquela época, né? E esse Papa Leão, o que acontece? Ele tinha o desejo de construir uma mega igreja, uma mega estrutura, e a igreja nessa época, chamada já Igreja Católica, né? Romana, ela não tinha esse dinheiro e ele vai acabar introduzindo as indulgências, a compra das indulgências. Tá? Quando se fala, só passar para os irmãos, alguns irmãos de repente podem não ter esse conhecimento, quando se fala de igreja católica, a palavra católica, você pode procurar aí no Google, ela significa universal, tá? Toda a terra. Apostólica porque creia na doutrina, ou cremos na doutrina dos apóstolos. Nós somos romanos, né? É porque somos brasileiros, né? Nós não estamos debaixo do domínio de Roma, nós somos a igreja de Cristo, apostólica, né? E nós somos romano apostólico, né? Não? Não é assim? Não, nós somos a igreja de Cristo, tá? Apostólica porque cremos na doutrina dos apóstolos e acabei de falar agora, irmãos. Católico, apostólico, apostólico, cristão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso aí. Então, católico, apostólico, cristão. Isso, somos brasileiros, não estamos debaixo do governo de Roma, tá? Glória a Deus. Então essa é a igreja de Cristo. Só que nós estamos falando aqui, nesse período, de uma única igreja. De uma única igreja nós estamos falando. Daquela que o apóstolo Paulo havia doutrinado, havia discipulado, havia colocado todo o escopo doutrinário dela. Então nós vamos ver que ela se corrompeu, que ela agora vai mergulhar num período de trevas. E esse Papa Leão X, ele vai criar então as indulgências. Quando se fala indulgência, isso você agora começa, você tem o teu pecado, mas mediante o teu pecado, você vem aqui, eu como pastor, sacerdote, você tem o teu pecado, você pecou, sei lá, foi lá e traiu tua mulher, é um exemplo. Você vem aqui, eu vou te dar um papel mediante o pagamento, e mediante esse papel aqui, você vai estar livre dos seus pecados. Será venda de indulgência. Digamos assim, eu quero matar o fulano. Então você poderia, antes de matar, você vinha, pagava esse papel e você podia matar, que você estaria livre dessa situação, né? Existiu até uma situação de um determinado cidadão que tinha vontade de dar um tapa em alguém e num sacerdote, e ele foi até esse próprio sacerdote na época, ou padre, dizemos assim, comprou, falou, eu preciso dar um corretivo em alguém, dar um couro em alguém, né? E qual é o valor que eu tenho que pagar, né, para me livrar desse pecado? E o próprio emitiu, né, um valor e a indulgência para ele, deu para ele. E esse rapaz, esse cidadão pegou esse padre lá na esquina, deu um couro bem grande nele, quase matou ele. E depois, claro, ele teve isso, irmãos. O que eu estou falando para vocês não é conto de carochinha, não, são coisas verídicas. Para quem estuda a história, você vai ver, tá? Aí o que aconteceu? Quando foram sentenciar ele, porque a pessoa que bate no padre, no pastor, tal,
merece, né, um corretivo maior. Foram sentenciar o rapaz, ele falou, não, já está aqui, ó, comprei a minha indulgência, sou livre. E realmente tiveram que livrar ele porque ele tinha a indulgência, pagada a sua indulgência. Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Então veja o tamanho da heresia. Por isso que em Efésios 2,6 está escrito que não vem de nós essa salvação, ela é um dom de Deus. Não é mediante obras, mas mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E isso, irmãos, a igreja na época vai arrecadar muito dinheiro para construir a famosa basílica que hoje tem lá em Roma, que é a Basílica de São Pedro, que eu acho que está em construção até hoje aquele negócio lá. Então, as coisas vão cair no profundo, vai mergulhar de uma forma tremenda. A igreja vai mergulhar nas trevas. E o que me chama mais atenção nesse período que a igreja mergulha nas trevas, que uma das piores heresias foi essa compra de indulgência. O que me chama atenção nesse período medieval, né, que é o período das trevas, que é o período do paganismo, que ninguém tinha acesso à Bíblia na sua língua, ninguém tinha acesso à missa, a culto, né, na sua própria língua, tudo era latim nessa época. A Igreja Católica, ela dominava o mundo e tinha o poder nas suas mãos. E esse poder que ela tinha o poder da religião, mas tinha o poder da ciência, detinha o poder das artes, detinha o poder da medicina e tinha o poder da ciência e da política e da religião. A igreja chegou a ter todo esse poder. Eu até mencionei com a minha esposa hoje, eu falei, olha, já era para Jesus ter voltado. Já era para ele ter vindo. Só que a coisa aconteceu de uma forma errada, porque a ideia, irmãos, é essa. Nós, como igreja, como cristão, espalhados sobre a terra, Jesus quer que nós domine da forma que foi dominado lá atrás, não em corrupção, não enfiada até o pescoço num paganismo, não enfiada dentro da corrupção. O Senhor quer que nós sejamos luz do mundo. E luz, irmãos, ele tem que estar em cima. Se tem que estar em cima, tem que estar em todas as esferas. Tem que estar em todas as esferas. Tem que estar na ciência, tem que estar na religião, tem que estar na política, tem que estar dominando todas essas áreas. O Senhor Jesus nos fez por cabeça e não por cauda. Então o Senhor, Ele projetou a sua igreja para que ela realmente alcançasse o topo de tudo isso. E conseguiu chegar no topo de tudo isso, mas com corrupção. Uma igreja chegou no topo, chegou no ápice, mas enfiada numa corrupção tremenda, mergulhada em trevas, aonde a verdade havia sido ocultada às pessoas. Ninguém tinha acesso à verdade, essa verdade que nós temos hoje, irmãos. Então a igreja, o que aconteceu? Chegou num ponto, no ápice de tudo isso, mas mergulhada em densas trevas. Então nesse período que a igreja dominou ciências, artes, religião, política, medicina, são 7, né? Educação, mais uma ainda, né? Quando ela domina tudo isso, era para Cristo ter estabelecido definitivamente o seu reino, porque estava em toda a terra inserido a palavra, o evangelho da verdade. Esse era o período da volta de Cristo. Mas como é que Cristo veio num reino deturpado, caído, bagunçado? Então a gente vai ver que, mediante a isso, a igreja vai viver o seu período de treva, mesmo dominando tudo isso. Os reis, tudo era submisso à igreja, todo mundo fazia, né? E tinha que dar, não tinha outro caminho. Ou você dava o que você tinha para a igreja, ou você ia para a fogueira. Famosa caça às bruxas. Você não
Se a igreja se interessasse pela sua terra e você não quisesse dar, você era um herege, sua família inteira era queimada e ela pegava a sua terra e pronto, acabou. Então a igreja viveu esse período, só que infelizmente em trevas. Aí o que acontece, irmãos? Mesmo diante de toda essa corrupção, de tudo isso que a gente vai ver acontecer, desse desvio da igreja, desse desvio do papado romano, das heresias que entraram, né? A gente vai ver muitas outras coisas acontecendo, até que se levanta o famoso monge chamado Martinho Lutero, e ele vai ter o conhecimento das escrituras. Eu vou atropelar algumas coisas aqui, para ver se eu consigo chegar um pouco mais adiante. Aí fala-se de Martinho Lutero, que vai ter o seu encontro com a palavra de Deus, com a Bíblia, e ele vai ser impulsionado pelo Espírito Santo, não formar uma nova igreja, porque não era essa a visão de Martinho Lutero, de criar uma nova igreja, mas de reformar aquela, de estruturar aquela que havia perdido ali a sua forma. Ele vai pegar essas teses, vai afixar na porta da igreja lá de Wittenberg, e a gente vai ver que vai se espalhar aquilo ali, e vai criar toda uma situação, ao ponto que ele se converte ao Evangelho, e ele vai então dar, ou escrever, ou digamos assim, traduzir a primeira Bíblia ali no alemão. Depois de tanta perseguição, a partir de Deus, os irmãos conhecem a história, tem filme, tem um monte de situação relacionada a isso. A gente vai ver que ele vai se disfarçar do cavaleiro Jó, vai viver num mosteiro, vai viver escondido, e nesse período aí ele escreve a Bíblia no alemão, e a Bíblia começa, então novamente a palavra de Deus começa a ser difundido, começa a se trazer luz. Aqueles que estavam em treva agora começam a ver novamente a luz. Quer dizer, o Evangelho começa a novamente a tomar sua forma, porque havia perdido a sua forma. Eu espero que eu tenha me feito entender pelos irmãos em relação ao que eu estou dizendo. Se você recolheu desde o começo, eu acabo atropelando algumas coisas por causa do tempo, porque é muita coisa para se falar dentro de pouco tempo, mas para os irmãos terem uma ideia naquilo que eu quero chegar na frente, no correr dos cultos que vai vir, naquilo que a gente tem preparado para os irmãos, poder ter um entendimento realmente do momento que nós estamos chegando, nos dias atuais hoje que nós estamos vivendo. Então vai Martinho Lutero e vai começar a propagação novamente de todo o Evangelho. Aí deixamos para trás todo aquele paganismo e vamos ter acesso à palavra de Deus. E a igreja de Cristo começa a se reencorpar novamente, começa a tomar a sua forma novamente, a caminhar dentro daquilo que realmente a Escritura Sagrada nos determina para nós. Certo? E nessa caminhada deste Evangelho, irmãos, quando Martinho Lutero descobre toda a verdade, que a palavra de Deus é revelada a ele, existem algumas situações que era bem claro. Antes você tinha, para você ter salvação, era somente você vai pagar pela tua salvação, você tinha que dar dinheiro, você tinha que pagar para ter a tua salvação. Existiam N situações. Então era mediante, se você desse esmola, você era bem visto, você era uma pessoa do bem. Então N situações aconteceram. Por isso que depois vai dizer, olha, não adianta você acender vela, não adianta você rezar a missa de 7 dias, não adianta você fazer peregrinação e daqui lá na Aparecida caminhando de joelho, não adianta você subir escadaria, quer dizer, não adianta sacrifício nenhum humano vai fazer com que a salvação gere dentro de você. Porque a salvação é um dom de Deus, ela é de graça. Deus, Ele achou você merecedor, e através disso o Espírito Santo na sua vida vai te convencer você do juízo do pecado, e você vai passar o entendimento. Então não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não vem por meio de obra, não vem porque eu sou bonzinho, porque eu sou santinho. Por isso que você vê muitas vezes o bandido tremendo, matou, roubou, fez um monte de coisa errada, e de repente vem para a igreja, a Bíblia embaixo do braço, está convertido. Porque Deus achou de dar para ele aquilo.
Então, irmão, se você está aqui, se você recebeu o Evangelho, se você recebeu a palavra de Deus, se você se intitula uma pessoa salva, uma pessoa, um discípulo, uma pessoa convertida, realmente na presença de Deus, é porque isso é um favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, não é porque é bonzinho, irmãos, não é porque você dá esmola, não é porque você tem a melhor oferta, o melhor dízimo. Então não é pelas obras. Isso é um dom de Deus, isso é pela fé. Nós recebemos Jesus pela fé. Esse é o Evangelho de Cristo, essa é a palavra de Deus. Então essa é a palavra que vai começar a partir daquele momento em que a igreja torna a receber a palavra. É o que descobre-se Martinho Lutero naquele momento, em que todo o papado na época fica ouriçado e quer matar ele de qualquer jeito, por causa dessa verdade, porque caiu por terra toda aquela situação de indulgência, toda aquela situação de venda, toda aquela situação de missa, toda aquela situação de rosário, de isso, mas aquilo cai por terra, veneração dos santos, dos mortos, enfim, vai cair por terra, e aí ela vai se estabelecer em 5 solos na época, né, que vai se traduzir em latim isso aí, sola graça, sola fé, só o Espírito Santo, somente Deus, né, somente as Escrituras, né, vai se estabelecer os 5 solos, sola fide, sola fé, sola graça, enfim, vai caminhar por esse caminho. Então, diante dessa caminhada do Evangelho, se estabelece esse padrão, e a partir daí a igreja começa novamente a sua caminhada para chegar no seu ápice. Porque, irmãos, seria muito óbvio, não sei se a palavra correta seria muito óbvio. O que seria de nós se nós apenas vivesse aqui, eu estou em Cristo, depois morrer e acabou? Deus tem algo muito maior para nós, irmãos. Ele tem um reino para nós. E pela sua misericórdia nós já estamos inseridos nesse reino. Nós já estamos no reino. Porque quando Jesus vem, ele diz assim: eis que é chegado até vós o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele vem até nós. Estabeleceu-se o reino dele. E nós fazemos parte desse reino. Nós estamos dentro desse reino. Embora alguns de vez em quando inventam de sair para fora, né? Mas nós estamos dentro desse reino. Nós estamos inseridos nesse reino. E dentro desse reino, irmão, nós temos que dominar. Nós temos que ser cabeça. Nós temos que ser luz. Nós não estamos mais inseridos num período de treva. Nós estamos agora inseridos num período de conquista. De cada dia ganha mais. As pessoas dizem assim: a coisa vai piorar. Não, irmão, as coisas não vai piorar. As coisas têm melhorado. Tem a pandemia? Tem a pandemia. Mas não é a pandemia que fez as coisas piorar. As coisas cada dia melhoram, porque a pandemia vai passar, tem vacina, um monte de coisa, igual gripe espanhola, vai passar tudo isso. Mas as coisas tendem a melhorar. Até porque a igreja de Cristo, ela está crescendo. O reino de Cristo está se estabelecendo cada vez mais. Só que para isso nós precisamos entender, nós precisamos permanecer, nós precisamos estar firme. Nós não vivemos no período medieval, nós não vivemos no período de caça às bruxas, nós não vivemos num período onde o nosso pescoço é cortado, nós não vivemos num período onde os nossos terrenos, nossas casas são tomadas, entendeu? Pela Santa Igreja, como se dizia antes. Nós vivemos num período onde a igreja marcha de passos largos a conquistar novamente aquilo que ela perdeu, que é o seu domínio. Então, irmãos, após Martinho Lutero estabelecer esse novo padrão mediante a direção do Espírito Santo de Deus, após estabelecer a graça novamente, a salvação do homem, a igreja vem cada dia que passa ganhando força, forma. Só que, infelizmente, irmãos, novamente, de 150 anos para cá, a igreja de Cristo entrou em uma outra situação bastante complicada. Posso dizer assim, de 150 anos para cá. Nós aderimos não mais uma visão de conquista, não mais uma visão de estar nos lugares altos, mas a igreja de Cristo ganhou uma visão escapista, de fuga. Até os nossos pais da igreja lá atrás, a gente vai ver, ninguém nunca se falou
de uma igreja fujona, mas de uma igreja que conquista, cada dia ela ganha o seu espaço. E se você for observar as coisas, alguém ao longo dessa caminhada começa a inverter toda a situação novamente, e nós entramos agora num período de fuga. Fugir. O anticristo vai vir, o anticristo vai dominar. Fuja todo mundo, vamos ficar. Porque o anticristo tem que dominar-nos. O Espírito Santo não é capaz de converter ninguém mais. O Espírito Santo vai fugir daqui, vai escapar, entendeu? E vai chegar para ele: ó, pai, não fui capaz de converter ninguém, está aqui, entendeu? Irmãos, nós vivemos para conquistar, para ser pessoas vitoriosas, não pessoas derrotadas. Quando eu digo período descabido, porque todo mundo, chegou um período que ninguém, não precisa você trabalhar, não precisa você estudar, não manda teus filhos para a escola, porque Jesus Cristo está voltando, e se você vai perder o seu tempo, o que você precisa fazer é jejuar, orar, estar no monte. Você vê que um tempo atrás viveu-se uma santidade exacerbada, porque agora a coisa tem que ser santa. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, ou melhor, não pode usar calça comprida, mulher não pode usar sapato de salto alto, enfim, o homem tem que andar de paletó e gravata, amarrado até aqui, e aquela coisa toda, entendeu? Então fechou-se de uma forma que ninguém, coitado das mulheres, irmãos, e dos homens também, porque eu conheço irmãos que ficou em disciplina porque estava sem cinta, o outro porque sem o chapéu na cabeça, não tinha, era obrigatório usar chapéu. Nós passamos por esse período, uma santidade exacerbada, uma santidade tão grande, e conhecimento bem pouco. Televisão, então, misericórdia. O rádio só por Deus, né? A caixinha do demônio. As irmãs, quando cortavam o cabelo, já diziam: ó, o anjo vai vir pegar esse cabelo, colocar na caixinha e vai guardar lá. Misericórdia, irmãos. Então, se nós vivemos, e foi plantado em nós um medo tão grande da volta de Jesus, você tem uma ideia, jamais, um tempo atrás desse, um homem dormia de shorts, tinha que ser roupão lá embaixo, lá, porque se Jesus viesse, ele tivesse de short, de sunga, ou de cueca, então, coitado, né? Tava lascado, não ia subir para o céu. Então foi feito um terrorismo na cabeça dos cristãos, um terrorismo muito grande. As irmãs, coitado, o homem não dá nem para olhar para a mulher, cabelo desse tamanho, sovaco cheio de cabelo desse tanto, as pernas andavam parecendo um macaco, cortava um tempo, né? E aí o homem ia lá na rua, achava as outras menininhas mais bonitas e ia fazer as coisas erradas lá porque a mulher dele em casa estava feia. Hoje não, hoje, graças a Deus, as mulheres hoje têm a liberdade de se arrumar, não é verdade, Zé? Gastar nosso dinheiro no salão quando elas não trabalham, de ficar bonita, né? E o homem fica feliz com isso. E o homem também se arruma bem também hoje, né? Não usa mais gravata no púlpito, né? Tem uma barriguinha, a gente vai para a academia, dá uma malhadinha, perde a barriga, a mulher arruma o homem do jeito que ela quer, não veste essa, que essa aqui você fica lindo. Não é assim? E a gente viu que a salvação não depende dessas coisas, irmãos. Que a nossa salvação não está na roupa, não está no cabelo, a nossa salvação está em Cristo. Isso é de graça para nós. Só que foi implantado esse período, e aí um medo muito grande. Aí vem Tim LaHaye fazendo aquele filme que a gente viu, escrevendo o livro Deixado para Trás, o livro do Apocalipse, né? Todo mundo com medo, um grande medo na vida das pessoas, deixados para trás. Aplicou-se a igreja da fuga. Não estude, não faça nada, não, né? Teu dinheiro tem que ser tudo na caixinha aqui, porque você não vai levar nada disso. A igreja da fuga. Esperamos o arrebatamento, a qualquer momento Jesus vai voltar. Colocaram até data para Jesus vir, em 2000, 2008, 2010, 2012, até filme fizeram, e Jesus até agora não voltou, irmãos. Mas ele vai voltar, porque o reino dele tem que ser definitivamente estabelecido. Glória a Deus. Só que depende de cada um de nós. Mas nós chegamos no momento que assim, ó, crente não se mete em política. Não é isso? Em compensação, deixa o ímpio governar, deixa o ímpio fazer. E estamos lá agora sendo governados por ímpios, por pessoas que não têm temor de Deus. Nós temos a igreja muitas vezes achatada na terra até para dirigir um culto, só misericórdia do Senhor.
Claro, pandemia, distanciamento social, álcool em gel, tem que ser usado? Tem. Mas agora é o ímpio que está determinando o que a igreja tem que fazer. Por quê, irmão? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, mas se o sal for insípido, ele vai ser pisado. Que tipo de sal a igreja tem sido na terra? Mas a coisa continua a melhorar. Eu creio na volta de Jesus, creio no Espírito Santo, creio no Pai, creio em Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio. Como diz o nosso irmão José, eu creio na Trindade divina. Mas assim, irmãos, o anticristo, amados, isso a gente vai falar lá na frente. Amém. Glória a Deus. Até porque hoje o tempo não vai dar. Mas eu vou dizer para você uma coisa, nós temos a certeza. O anticristo, ele já veio, irmãos. Ele já fez toda a baderna dele. Ele já fez o que tinha de fazer. E nós, como igreja de Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita o quê? A justiça. Amém. Porque até agora nós só vemos injustiça. E quem é que vai estabelecer essa justiça? É o povo de Deus, a igreja de Cristo. Glória Amém? a Deus. Amém. Por isso assim, amados, o tempo não permite ir mais além do que isso hoje. Mas a gente vai entrar já num período agora, que eu falei, nós não estamos num período de escapismo, de fuga, nós estamos num período de estabelecer definitivamente o reino de Jesus, o reino de Cristo, do qual nós fazemos parte. E fazemos parte de uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, irmãos. Não de uma igreja fujona, de uma igreja escapista que quer fugir de qualquer custo aqui, porque está com medo do anticristo, irmãos. Você não acha que seria muita coisa o Espírito Santo chegar lá em cima e dizer, pai, não consegui. Tivemos que fugir lá, o anticristo reinou, dominou, bateu em nós, surrou. Não seria isso, irmão Zé? Pensa na cara do Espírito Santo chegando para o pai dizendo que ele não conseguiu. Porque o anticristo foi mais forte do que ele. Pensa um pouco, irmãos. Nós pregamos um evangelho vencedor. Amém. Não um evangelho regressista, um evangelho caído, um evangelho derrotista, não. Mas um evangelho que triunfa. A igreja de Cristo, essa ela triunfa. Amém? Eu quero falar mais no domingo que vem. Se Deus permitir, assim nos dê graça. Amém? Em nome de Jesus, já chegamos no nosso horário. Eu quero que chamamos você para ficar de pé em nome de Jesus.